Olá, eu sou o Márcio Snow e esse é o 15º episódio do meu Zine Minha Vida. E hoje vamos falar sobre metazines. Bora lá? Antes de falar sobre metazines, é importante entender o que é um metazine, né? Metazine vem de metalinguagem, né? É que você utilizar um veículo, uma plataforma de comunicação para falar naquela mesma plataforma de comunicação. Pegar um filme que fala sobre cinema, né? Um programa de rádio que fala sobre a história do rádio, né? Isso é metalinguagem, né? E eu tenho alguns zines que eu fiz, que são metazines, né? Que trabalham com a metalinguagem, né? Ou seja, são zines que falam sobre zines, né? E vou começar falando do fanzine de papel, que teve a primeira edição dele lançada em 2005, quando eu dei a minha primeira oficina no Rio de Janeiro. E esse material foi base para o meu livro Universo Paralelo dos Zines, que foi lançado 10 anos depois, né? Que a primeira edição foi de 2005, o livro foi lançado em 2015. Aqui é a capa do zine, né? Eu peguei várias capas de fanzines, né? Reduzi. E chegou nesse tamanho bem minúsculo aqui, que tem várias capas de zines que eram feitas nos anos 90, né? E essa aqui é a segunda edição, 2007, que é 2005. Essa aqui é uma edição revista e ampliada. Aqui uma breve introdução, né? Um pouquinho do meu currículo da época, contato. Aqui essa HQ de Miguel Robledo, que é da Espanha, dos fanzines. Aqui eu começo a falar um pouco de tudo. Tem uma HQ aqui, uma tira do Angeli, e assim vai. Falando aqui um pouco de tudo. Peguei várias capas de zines também, né? Características, vantagens, perfil do fanzineiro, underground, os anos 90. Aqui o algo a mais, né? Que são as possibilidades coletâneas que tinha nos zines, né? Aqui do Papacapica, aqui do Mensageiro. Aqui o sonho de ver a revista, né? Que era, todo mundo queria ver a revista na época. Sobre o coletivo de zines. Aqui o fanzine com outra visão. Na sala de aula. E aqui por fim eu dou alguns toques de como produzir um zine, né? Pensando na estética feita nos anos 90. Com recorte, cola e tal, essas coisas. Divulgação copiando, divulgação, distribuição. Aqui uma charge do Joace James, falecido. E aqui no fim, alguns endereços importantes, né? De sites, de pessoal que pesquisa sobre zines e tal. E aqui algumas referências na época que eu peguei. Tá? E por fim, aqui essa HQ do Laerte, da Laerte. Na época ele era o Laerte, né? Que saiu na revista Chiclete com Banana. E da revista Piratas do Tietê, número 9. Que na época eu lembro que eu pedi autorização para Laerte para colocar e ela autorizou, né? E na verdade isso a ideia era para sair no livro, né? Só que aí é uma outra história que eu conto em outra situação, tá? É basicamente isso daqui, que é o fanzine de papel. Caso alguém queira conhecer esse conteúdo aqui, eu vou colocar um link aqui embaixo na descrição, que tem onde vocês baixarem essa publicação aqui e ver o conteúdo antes dele virar um livro. Tá? É melhor o livro, né? Porque é um livro que ele tá mais completo, né? Esse daqui tem mais
dados que eu tinha de entrevista que eu fiz com algumas pessoas, né? E também alguns livros que eu pesquisei na época, alguns artigos também, né? Já o livro ele já tem muito mais conteúdo porque eu pesquisei mais, enfim, foram 10 anos depois, né? Vamos combinar que foi um tempinho bem longo aí até chegar nesse daqui. Em 2015, eu já estava dando muitas oficinas em ONGs, escolas, pessoal da área de educação, né? E eu sentia a necessidade de ter um material para deixar para os educadores que acompanhavam as turmas. Porque era assim, ela dava oficina e ia embora, né? E eu achei importante ter um documento para poder deixar com o educador e ele recorrer a esse documento para poder lembrar alguma referência e tal. E foi aí que surgiu Oficina de Zines, Guia para Educadores, que na época eu chamava de cartilha, né? Não tinha ainda esse termo de metazine, que eu não tinha me ligado nisso, que ele dá alguns toques em relação como desenvolver uma oficina de zines. Aqui nessa oficina de zines, a capa é da Mariana Moisés, e depois também essa ilustração também saiu num livro, né, no Universo Paralelo dos Zines. E aqui uma breve introdução para conversar com o educador. Aqui uma ilustração também do Ian Rocha, que também saiu no livro. E aqui eu coloco o meu currículo, né, usando várias técnicas, né, de rasgar, frotagem, de colocar fundo, enfim. Eu faço esse meu currículo exemplificando com as técnicas que geralmente eu uso em forma analógica. Aqui eu falo brevemente o que é zine, as principais características, né? Que hoje em dia já é uma outra questão já. E aqui alguns formatos, né, com ilustrações do Flávio Grão, que também saiu no livro essa ilustração, que tem o zine sem grampos, o sanfona e o sanfona com capa. E aqui um pouco dos tamanhos, né? Os mais comuns, né? E aqui eu mostro aqui que é o A4, A5, A6 e o A7. E também tem outros formatos também. E aqui alguns recursos gráficos que dá para utilizar, né? Como fundo, né? Para criar um contraste legal no preto e branco, né? Usar papel de olerite, código de barra, quadriculado, essa piso de ônibus também, que é na frotagem, né? Que você passa o giz de cera em cima do papel e pega essa textura aqui. E punhado de fios, né, que você tira a xerox disso daqui, ou tira a foto e que dá uma textura legal também. E algumas dicas, né, aqui também como a questão de pensar no preto e branco, né, tipo cores amarelo, rosa, vermelho não saem legal numa xerox, as margens e assim vai. Evitar usar lápis também. E aqui eu ensino como fazer, como para grampear um zine A5, né, que é como colocar esse grampo aqui no meio aqui, né. Aqui eu dou uma dica de como é que faz isso. E também algumas referências também de livros que trata de zines na educação, né? Aqui o do Renato Donizete, aqui da Renata Maranhão, aqui do Elídio, isso aqui é do pessoal lá gringo, o meu livro, e aqui o Fazendeiro do Século Passado, que eu tinha feito na época também. E por fim aqui uma vinheta que eu fiz aqui, zines simples assim. Caso alguém também queira conhecer o conteúdo desse zine, poder baixar e tal, imprimir, também tem um link aqui na descrição para poder baixar e imprimir essa publicação, tá? Aliás, eu estou escrevendo um outro livro que é baseado na minha história, meu relato de experiência das minhas oficinas de zines em 15 anos de atividade, que a base também é esse metazine aqui também, tá? Então, aguardem, em breve. Ano que vem, talvez, não sei, vamos ver. No mesmo ano, eu estava dando uma oficina numa escola na região da cidade de Ademar, aqui zona sul de São Paulo, uma escola bem complexa, assim, uma turma bem complexa mesmo. E antes de começar a oficina,
em uma sala no pátio, na verdade tem uma reunião com os familiares, né? E colocaram vários livros para poder fazer uma sensibilização com os familiares. E surgiu, e tinha lá esse livro aqui, ó. Para que serve um livro, né? E eu, como estava esperando lá, comecei a folhear esse livro, que é de uma artista francesa, que ele fala para que serve um livro, né? Várias situações aqui, né? E eu falei, meu, eu preciso fazer uma versão disso sobre zines, né? E aí surgiu para que serve um zine. Eu fiz o zine em várias cores de capa de papel, né? Mas o que eu gosto mais é o amarelo mesmo. E para que serve um zine? Aqui eu abro, né? Tipo, o cara tipo entrevistando, ele não sabe, então, não sei não sei para que serve, né? Fica aquela pergunta. E aqui eu falo os materiais que eu utilizei para fazer esse zine, até para dar dicas de como materiais você pode utilizar, a referência do livro, né? Para que serve um livro que eu utilizei para fazer esse material. E aí começa, né? Para que serve um zine? Para falar dos seus heróis e ídolos, para mostrar seus desenhos, para publicar suas poesias e histórias, para mostrar o que está escondido, para protestar ou criticar, para defender uma causa, para novas formas de pensar, para instigar mais pessoas a criar, para viajar na imaginação. E aí no final vem essa provocação, né? Então, que tal fazer seu próprio zine? E para quem quiser também esse zine, esse metazine, também tem um link aqui para baixar, para vocês conferirem o conteúdo também. Há uma possibilidade, uma coisa que eu estou ensaiando há muito tempo, de transformar essa publicação no microzine, né? Porque ele é muito simples, né? Ele é bem básico, né? Tem poucas as frases são curtas e tal. Um dia ainda vou transformar isso num microzine, um micro metazine. Em 2018, eu participei de uma feira chamada Printa, feita pelo pessoal da Lote 42, lá no Sesc 24 de Maio. E eu fiquei junto com uma turma assim que era muita gente conhecida e tal, uma galera que eu já conhecia de feiras e tal, não sei o quê. A gente ficou muito tempo conversando, né? Aí a minha vizinha era a Dani, da Ugra Press. E, enfim, aí ficamos percebendo coisas lá. Ela falou assim, você podia fazer um zine sobre isso e tal, sobre feiras e tal, não sei o quê. Aí, lógico, que eu abraço a ideia e fiz essa série aqui chamada Vida de Zineiro, que são 4 zines que eu fiz, né? No primeiro volume, Vida de Zineiro, eu falo sobre feiras de zines, né? Que eu falo aqui o que o zineiro passa, né? Garimpar inscrições para feiras, rezar para ser selecionado, preparar por semanas os materiais, muitas vezes virando à noite, arrecadar todos os trocos como maníaco, tipo, eu mesmo, como minhas publicações, o preço é de 5 e 5, eu sempre fico arrecadando notas de 5 reais para poder dar troco para as pessoas, né? Torcer para a sua mesa esteja em um lugar de fácil acesso, que nem sempre está, né? Quando está de cara, assim, com o público é mais fácil. E que os vizinhos sejam gente boa, né? Porque é bem legal, porque você passa o dia inteiro conversando com a pessoa do lado, surge várias ideias e tal. Ter novas ideias para publicar, que aí já aconteceu muito comigo já, nas suas conversas com os vizinhos ou com o público, a gente ter ideias de fazer um zine novo, né? Decorar a fala do vizinho, né? Você fica tanto tempo ouvindo lá as conversas, tipo assim, aí o cara fala assim, esse eu fiz, aí ele pensa assim, quando foi a Paris? E sempre encerrar conversas com crédito ou débito? Que é sempre a conversa, né? Almoçar e jantar escondido, né? Porque geralmente você não pode comer ali na frente do público, né? Você tem que ficar meio escondido debaixo da mesa às vezes. Conhecer os tipos mais diferentes do mundo, né? Que o público de feira geralmente é muito diferente. Alguns inesquecíveis, né? Esse daqui é o maninho do skate que a Dani apelidou, que foi numa
numa feira que a gente participou lá no 24 de maio, que tinha um cara que andava de skate meio doidão, assim, né? E aí ela deu o nome de Maninho do Skate. Trocar material com a galera, sempre rola assim no final também de você trocar o seu zine com o zine de outras pessoas. E gastar tudo que você arrecadou comprando outros zines, né? E depois ir para casa caçar mais feiras, né? Esse é o número 1 do Vida de Zineiro. Já o número 2, o tema foi imaginação e a criatividade, né? Que aqui eu dou dicas de como que as pessoas reclamam, não tenho criatividade, a minha imaginação não é tão boa e tal. E aqui eu dou alguns exercícios para a pessoa estimular a criatividade dela, né? E, e na verdade, isso serve para outras áreas também, né? Aqui, vamos lá. Adquira e leia muitos zines, né? Frequente feira de publicações, que eu já falei no anterior. Visite museus. Assista filmes e documentários. Leia livros. Preste mais atenção em letras de músicas. Aí o cara, eita, tipo, não tinha ouvido isso ainda. Faça adaptações dessas experiências. Converse com pessoas que não conhece. Que é legal você conhecer pessoas que não é do seu círculo, que você não conhece, para poder, de repente, a pessoa traz uma informação que te ajuda a ter ideias, né? Discuta assuntos com amigos, né? Com bom senso, claro. Tenha sempre por perto um caderninho, uma caneta para anotar as ideias, que é importante ter um caderninho, mas é também importante ter a caneta para anotar, né? Observe com mais atenção, veja os detalhes. Faça cursos e oficinas, é sempre importante você fazer algum curso, mesmo que não seja de fanzine especificamente, é importante você sempre estar ventilando sua cabeça com coisas novas. Pergunte muito, né? Porque tem aquela coisa do curioso e a pessoa que acaba sendo mais inteligente que ela aprende mais, né? Faça zines coletivos, aprenda com os amigos. Isso aqui não serve muito para mim, tá? Mas para quem tem facilidade para trabalhar em grupo é uma boa também. E, sobretudo, produza muito, né? Que não basta você só adquirir conhecimento, adquirir conteúdos, tem que praticar também, colocar isso em prática. No terceiro, Vida de Zineiro, eu conto aqui como que era a vida do zineiro antes da internet, né? Porque como eu comecei em 93 a fazer zines, não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada, né? E que eu mostro algumas formas de como que a gente se virava naquela época, né? Que hoje em dia é muito fácil, né? Para pessoa fazer um zine, né? Tipo, o cara que usa na máquina de escrever e tal. Os contatos eram feitos por carta, passava cola no selo para reaproveitar. Entrevistas demoravam alguns meses, né? Porque tinha aquela coisa de você mandar a carta para a pessoa com as perguntas, ela responder, aquela coisa toda. Para fazer cópias tinha que lidar com muitos problemas, né? Tipo, a Xerox ruim, você não ter dinheiro, e também aquela questão também de você, o que eu mesmo na época uma vez eu tinha uma grana que aí ou eu ia no show do Ramones ou eu fazia a cópia dos zines, né? Eu acabei indo no show do Ramones. O recorta e cola era literal, né? Você usava cola e tesoura mesmo, não era aquele botãozinho do computador. As cópias quase sempre eram ruins, né? Aqui eu falo que é o original todo pretão, né? E aqui a cópia bem desgastada, bem zoada. Cadê? A edição era na máquina de escrever, ou na mão mesmo, né? Ou na máquina de escrever, ou você não tinha, você fazia com canetinha. Quem tinha acesso à máquina copiadora era a Rei, né? Porque no serviço você fazia escondido, ela tirava umas cópias de graça. Você mandava carta social por 1 centavo, né? Você correspondia com um selo de 1 centavo. Você recebia muitas cartas. O flyer era o nosso cartão de visita. As cartas vinham recheadas de flyers. Zineiros sempre reclamava que não tinha grana. E ainda reclama. Mas naquela época era bem mais difícil o poder aquisitivo, tá, gente? Não tô dizendo que hoje tá bom, né? Mas antes era pior.
mas sempre queria fazer mais e mais, independente se não tinha grana, se tinha grana ou não. Né? Esse zine aqui. E por fim, o Vida de Zineiro 4, que só é o FAQ, né? As perguntas que os zineiros sempre ouvem, né? Aquelas perguntas recorrentes, né? O que é zine? Sempre pergunto, né? Você não tá grandinho para fazer isso? Não tem mais o que fazer? Quando vai ganhar dinheiro com isso? Isso eu ouvi muito. Você paga para fazer isso? Quem vai ler isso? Isso vai virar livro um dia? Alguns meus sim. O que é zine mesmo? Não desistiu disso ainda? Não é mais fácil fazer um blog? Não aprendeu a desenhar direito ainda? Ainda tá nessas? Vai gastar dinheiro com isso até quando? E de uma vez por todas, o que é zine? Que é uma pergunta que sempre acontece para os zineiros, né? Sempre ouve esses papinhos aí. Então, e esses zines aqui, eu fiz poucas cópias dele, na verdade, porque assim, como ele é muito restrito, assim, é mais para quem é zineiro, né, para poder entender a situação, ele ficou meio fechado, assim, para um grupinho, assim, né? Quer dizer, ele não circula tanto assim. Mas caso algum zineiro, alguém interessado quiser, também procure, também tem um link aqui embaixo com o meu catálogo de microzines também. E caso queira, é só falar comigo que a gente faz aí o embolado. Bom, falamos de metalinguagem, de metazines. Agora vamos para o nosso Fica a Dica. No Fica a Dica de hoje, vamos falar sobre o livro Metamouse, de Art Spiegelman. Que, na verdade, o livro ele é uma metalinguagem, né, já que estamos falando de metalinguagem aqui, do livro Mouse, do Art Spiegelman, que ele fala sobre, nesse livro, ele fala sobre esse livro aqui, ou seja, o livro que fala sobre o livro. Vamos conhecer um pouquinho do conteúdo dele agora. Para começar, o MetaMouse ele tem uma encadernação incrível, né? Que ele é feito com um papel bem duro aqui, um papelão uma gramatura bem grande. Aqui a lombada é com tecido, né? MetaMouse aqui. E o grande lance desse livro é que o Art Spiegelman, ele responde a 3 perguntas que sempre fazem para ele, né? Sempre que ele vai dar entrevista, pergunta a mesma coisa para ele. Por que Holocausto? Por que rato? E por que quadrinhos? Né? E ele responde uma entrevista gigante. O livro é toda uma entrevista gigante, feito pela Hilary Church. E ele faz todas as perguntas baseadas nessas reflexões, nesses 3 temas, né? E aqui ele faz uma história, e tem uma história em uma introdução que ele fala que ele tá meio de saco cheio de falar sobre o assunto, né? E é uma forma bem sarcástica e engraçada aqui. Então aqui ele começa por que o Holocausto, né? E aqui tem várias imagens, assim, referências que ele teve, né, para poder criar a história, porque a história é baseada na história do pai dele, né, mas ele também pega referências também para poder validar a história do pai. Aqui todos os livros de referência que ele encontrou na época, para poder chegar ao título não, a escrita. E aqui mais alguns rascunhos, algumas referências que ele pegou. E aqui essa imagem fortíssima aqui, né, que seria um judeu, o rato, né, numa câmara de gás, né, o pessoal morrendo. E assim vai, são várias referências que ele coloca aqui. Uma das partes que eu mais gosto desse livro
essa parte aqui que são as cartas de resposta das editoras que recusaram os originais dele, quando ele estava procurando a editora para poder publicar. Todas aqui são cartas dizendo, não, nada a ver esse tema, você colocar rato, nada a ver e tal, enfim, várias justificativas que eles deram, enfim, perderam um dos maiores, o mais importante graphic novel da história, né? Que aqui tem mais aqui alguns esboços que ele fez, algumas anotações, aqui a entrevista com a filha dele, e aqui tá vendo uns rascunhões aqui da história, com várias anotações e tal. E aqui agora vem por que rato, né? Aí tem aqui várias estudos, várias pesquisas, referências que ele faz em relação a isso. Aqui, por exemplo, aqui, a ideia dele era colocar uma máscara de rato nos personagens, só que aí depois ele optou mesmo em ser o rato de verdade mesmo. Mais referências ainda. Aqui. Aqui mais algumas. Aqui o gato que ele chama de Kittlers, né? Que, essa brincadeira de gato com Hitler, né? Que é gato que lembra um pouco Hitler, né? Aqui também alguns estudos também para até chegar ao formato que ele queria. Essa brincadeira aqui muito legal aqui do caderno com pauta. Aqui é uma coisa muito legal isso aqui. É o bloqueio criativo, né? Que assim, o mouse ele foi lançado em 3 volumes, né? Ele lançou uma primeira parte, segunda e terceira. E teve um período nesse meio tempo que ele ficava produzindo até lançar o próximo. E nesse meio tempo, o assédio da imprensa, das pessoas, era muito grande, né? Falando assim, nossa, você é demais, quando é que vai ser uma coisa nova, não sei o que, né? Fica opinando. E isso deu um bloqueio criativo nele gigante, né? Guardando as devidas proporções, eu senti a mesma coisa quando eu fiz o Fanzineiro do século passado, que entre um intervalo e outro, a pressão das pessoas era muito, assim, e isso atrapalhava demais, né? Lembrando, guardar as devidas proporções. Isso quase acabou com o projeto dele, né? Ele ficou numa crise criativa muito grande, e até que ele meio que se desligou de tudo e voltou a produzir. Aqui as capas, algumas capas, né, de onde ele foi lançado, né? Temos aqui a capa da edição brasileira, pela editora Brasiliense, que depois quem lançou foi a Companhia das Letras, né? Depois aqui, por que quadrinhos, né? Aí ele vai aqui o porquê fazer essa história nos quadrinhos. Várias referências aqui também. Aqui o modelo da folha que ele ia fazer, os quadros e tal. Aqui mais uns rascunhos. Aqui eu acho muito legal essa página aqui, porque aqui, para chegar nesse quadro aqui, nesse único quadro que ele está acordando, está sendo acordado e tal, o pai dele está sendo acordado por uma pessoa, ele fez vários estudos, ó, foi passando aqui várias tentativas, várias, até chegar aqui, que foi de fato aqui ficou no livro, né? Uma coisa é meio que incentivo para não desistir, né? Se o traço não está saindo da forma que você imagina, deu um tempo. Aqui um roteiro, né? Um breve roteiro que ele fez em ordem cronológica, né? Tipo, ano de 1944, o que aconteceu em cada mês, né? Ele vai colocando aqui como referência. Aqui também alguns acontecimentos que rolaram em algumas épocas que ele ia colocando na história. Aqui também algumas anotações, aqui do lado, né, conforme ele ia fazendo um rascunho. E aqui também ele fez uma árvore genealógica da família dele, né, para poder contextualizar toda a história, de onde que eles vinham e tal. Aqui é a mãe dele, Anja, e o pai dele, cadê o pai dele? Não, isso aqui acho que é só da mãe, na verdade, né?
Aqui vai. E aqui ele nasceu aqui na 48. E aqui fala um pouco mais sobre essa questão da árvore genealógica e tal. Então, e aqui são as transcrições de todos os depoimentos do pai, né? Que o pai ele conversou muito com o pai contando as histórias e tal. Enfim, tem várias coisas aqui. E aqui, por fim, ele faz uma cronologia, né, de todas as coisas que aconteceram até o lançamento do livro, né, ou até depois do lançamento do livro. E assim vai. E tem uma coisa muito interessante nesse livro aqui é a capa do verso. Uma coisa muito interessante é que tem aqui vem junto um DVD, né? Que eu não sei se funciona ainda porque tem muito tempo que eu não mexo, né? Que tem o mouse completo, o mouse, o livro, e com anotações do lado. Cada referência de cada coisa que ele colocou, ele tem uma referência, né? E também tem uns áudios do pai falando. Essa cena, por exemplo, dele aqui, o pai, ele conversando com o pai na bicicleta ergométrica, você ouve o pai falando e ouve o barulhinho da bicicleta, o ranger da bicicleta, aquele barulhinho, né, que faz. E é muito doido isso daí, porque é um material que complementa demais esse livro. Então, essa é uma grande referência de hoje. MetaMouse. Sensacional, né? Livraço esse. Aí você pergunta por que colocou um livro sobre o mouse, que é um livro mais bombado e tal, não sei o quê. Porque assim, é legal você conhecer esses conteúdos, até para você lidar com essa questão do processo criativo, né? Para você entender como é que é isso. Principalmente quem trabalha com HQ, com roteiro e tal. Acho que esse livro ajuda bastante a entender todo o processo de você criar uma história, criar uma graphic novel e tal. E esse livro ele foi lançado em 2011 nos Estados Unidos. Na época eu adquiri na época eu comprei pela Amazon Internacional, não tinha Amazon no Brasil ainda. E gastei uma fortuna boa, mas é possível que se ache isso daí nessas livrarias Mega Stores, capaz que tenha isso daí, tá? Ele é inglês, tá? E eu já vi uma versão dele em espanhol, tá? E eu acho que fatalmente não terá uma edição brasileira, porque é um livro muito, como vocês viram, um livro muito complexo, muito grande, tem muitos detalhes e tal. Não sei se é possível, mas eu acho que vale muito gastar um rim, um fígado e parte de um pulmão para poder adquirir esse livro aqui. Tá? E esse foi o 15º Meus e Minha Vida. Espero que tenham gostado. Se gostou, passa adiante, dá like, manda para seu amigo, para quem você quiser. Faça também seu conteúdo, faça seu zine, faça seu livro, faça seu vídeo, faça o que você quiser, né? Afinal, você pode fazer o que quiser, né? Então é isso. Até mais, um beijo, um abraço, fique em paz, saúde, cuide-se, tchau!